Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Kim mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cinemática. A gente vai falar sobre alguns conceitos básicos para a gente entrar no estudo da cinemática. Então, basicamente, nós vamos definir o que é a mecânica, que é a área da física, o ramo da física que contém a cinemática. Vamos diferenciar cinemática e dinâmica e falar de alguns conceitos básicos da cinemática. Então, vamos lá. Primeiro, mecânica é o ramo da física que estuda os movimentos de forma geral. Está interessado, a mecânica de forma geral busca entender a origem, o que causa os movimentos e descrever esses movimentos ao passar do tempo. E aí a gente divide a mecânica em duas partes basicamente, né? Tem a estática, mas a gente vai falar dela mais para frente. Basicamente a gente vai o que existe é a cinemática, que se preocupa em descrever o movimento ao longo do tempo, ou seja, a cinemática se preocupa em saber quais são as características de um objeto conforme ele se move. Por exemplo, quais características? Qual a velocidade com que ele se move ao passar do tempo? Qual a posição dele ao passar do tempo? A aceleração dele ao passar do tempo? A gente vai ver o que é tudo isso mais para frente, em outras aulas, esses conceitos, né? Bom, já a dinâmica, ela está preocupada com a causa do movimento. Basicamente, né, a base da dinâmica, os fundamentos da dinâmica são as leis de Newton. Tem até uma videoaula aqui no canal que fala um pouquinho sobre leis de Newton. Então, a dinâmica se interessa em entender a causa e a cinemática se interessa em descrever o movimento. Então, tendo isso em mente, vamos ver alguns conceitos básicos da cinemática. Primeiro, o conceito de referencial. No vídeo que eu postei aqui no canal sobre velocidade, eu falei mais ou menos sobre referencial. Mas aqui eu vou falar um pouco melhor. Um referencial, ele é o ponto de vista pelo qual você observa o problema. Um referencial pode ser um objeto, pode ser um ponto no espaço, pode ser qualquer coisa, qualquer ponto, qualquer coisa que esteja no espaço. E esse referencial ele pode ser unidimensional, bidimensional, tridimensional. Para a gente aqui é isso, só nas três dimensões espaciais. Então a gente tem aqui um exemplo de um referencial unidimensional, que é esse aqui, um referencial bidimensional, que é esse aqui, e um referencial tridimensional. Como assim? Um referencial é um eixo? Então, vamos supor que você está analisando um problema de um carro se movendo numa pista de corrida. Um dragster, que é aqueles carros que faz aqueles quilômetros de arrancada. Aquela pista é uma linha reta. Então, onde que você faz? A partir da onde você faz as medidas? Você faz a partir da linha de largada. Então, o que você faz? Você como que coloca um referencial, uma marcação dessa aqui, ó, um eixo desses, e coloca o zero do eixo na linha de largada. Então, ó, por exemplo, aqui, a linha de largada seria o zero aqui, ó. A linha de largada estaria aqui, certo? Então, a gente escolhe o ponto do espaço que a gente quer como referencial e, dependendo do problema que a gente vai analisar, a gente coloca os eixos lá. Pode ser um eixo só, se o problema puder ser tratado de forma unidimensional. Podem ser dois eixos, x e y, se o problema for bidimensional, ou se for um problema espacial, tridimensional, a gente coloca os três eixos, x, y e z. No ensino médio, na física, né, a gente quase não usa isso aqui, o tridimensional. A maioria dos casos vai ser uni e bidimensional, ok? Então, seguindo adiante, outro conceito importante é o conceito de espaço. O espaço, ele é nada mais é do que a posição de um objeto num referencial, num dado referencial. A gente representa o espaço como a letra S, né? Vem do inglês, de space. Então aqui é o seguinte, vamos supor que num certo instante de tempo, o objeto estava aqui na posição 3. Então, na posição menos 3, significa que a posição ou o espaço dele é menos 3. Então, o S, né, o espaço, nada mais é do que a posição do objeto num dado referencial. É só isso. E quando a gente pega todos os pontos
todos os pontos do movimento de um objeto, como nessa figura aqui, que tem uma menininha com uma bola de tênis, ó, se a gente marcar todos os pontos em que essa bola de tênis passou conforme o tempo passava, e ligar esses pontos, a gente vai ter uma linha, que é essa linha pontilhada aqui no desenho. Essa linha pontilhada descreve a trajetória. A trajetória, se a gente fosse falar assim, definir de maneira mais formal, ela é o conjunto de todos os pontos pelos quais um objeto passou conforme a passagem ao longo do tempo, né? Mas basicamente é só você ligar, como se você tirasse uma foto a cada segundo de onde o objeto estava. Quando você liga todos os pontos dessas fotos, você tem o caminho que o objeto fez. Esse caminho é chamado de trajetória. Bom, e para finalizar, a gente precisa definir o que está em movimento e o que está em repouso, o que está parado. É bem simples, né? Parece uma coisa até... poxa, é só olhar, né? O que está em movimento, se uma coisa está se mexendo, se está parado. E não é tão simples assim, a gente vai ver melhor isso em outros exemplos, quando a gente vai falando, por exemplo, de velocidade, numa outra aula. Aqui, ó, movimento, qual que é a característica de um objeto em movimento? A posição dele, o espaço, muda conforme o tempo passa. Se a posição ou o espaço do objeto não muda, significa que ele está em repouso, ele está parado, em relação àquele referencial. Só para a gente ilustrar aqui, ó, imagina a situação que você está parado num ponto de ônibus e aí passa um ônibus na sua frente com vários passageiros. Do seu ponto de vista, o ônibus e os passageiros estão se movendo. Todos os passageiros estão em movimento em relação a você, que está parado no ponto de ônibus. Mas aí passou um tempo, chegou seu ônibus. Você foi, deu o sinal, subiu no ônibus e o ônibus começou a andar. Aí você sentou numa das cadeiras e na cadeira da frente tem outra pessoa. Bom, a pessoa da frente, em relação a você, ela está parada. Mas em relação a qualquer pessoa que estiver do lado de fora do ônibus, está se movendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa definição de movimento e repouso, ela depende estritamente do referencial. Depende de quem a gente está escolhendo como ponto de vista para fazer as medidas. Então, dizer que um objeto está em movimento ou está parado não é tão simples, tão trivial quanto parece. Você precisa especificar em relação a qual referencial esse objeto está em movimento ou em repouso. Só para vocês terem uma ideia de como isso é delicado, né? Por exemplo, se você estiver sentado em casa assistindo essa aula, você vai dizer que você está parado. Mas, por exemplo, em relação ao Sol, você está em movimento. Porque a Terra está se movendo em torno do Sol e você está em cima da Terra. Então, em relação ao Sol, você está em movimento, você não está parado. Então, essas definições são muito sensíveis, porque elas estão intimamente ligadas ao referencial. Então, só anotar aqui, ó. Então, as duas definições de movimento e de repouso estão intimamente ligadas ao referencial. Ok? Bom, pessoal, a aula de hoje foi só isso mesmo, são só esses conceitos iniciais para ajudar vocês a entender a base, né, para o estudo de velocidade, aceleração, movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado. Né, tudo isso a gente vai usar como base esses conceitos que a gente viu aqui. Bom, é isso, não se esqueçam aí de dar like no vídeo, compartilhar aí nas suas redes sociais. Fiquem à vontade aí nos comentários para postar qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, elogio. É sempre um prazer ler e responder os comentários. E não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar sempre ligado nas próximas aulas. Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau!